Nosso próximo ponto, a impressão 3D. Interessantíssimo, né, gente? A questão da impressão 3D. Essa é uma tendência que, de novo, né, a pandemia, ela, para muita gente, ela trouxe a questão da impressão 3D de forma muito mais presente, né? Porque a gente assistiu, né, diversas iniciativas em que, por exemplo, utilizava-se de impressão 3D para produzir equipamentos hospitalares, né? Então, por exemplo, a gente viu acontecer muito por todo o país a questão de produção, por exemplo, daquelas viseiras, né? Aquelas viseiras transparentes, né? Para evitar aí o contato né? com qualquer agente patogênico aí, né? Em ambiente hospitalar, por exemplo. A gente viu diversas ações pelo país todo, né, diversas iniciativas pelo país todo, que produziam aquilo lá, muitas vezes em ambiente doméstico, utilizando de impressoras 3D, utilizando dos laboratórios de faculdades, de universidades, de empresas privadas, né, que possuem essa tecnologia, né, de pessoas, né, de cidadãos comuns aí, que porventura também têm essa tecnologia em casa, começaram a ter esse tipo de iniciativa. Então a impressão 3D, ela, né, usando o exemplo da pandemia de novo, foi algo que, mesmo para quem não estava atento a isso, certamente percebeu essa tendência também, começou a enxergar essa tendência também aí durante a pandemia, né? E o que é, afinal, né? Para quem não conhece, né, o que é, afinal, a questão da impressão 3D? A impressão 3D é uma tecnologia, né, que permite com que você imprima, né, efetivamente imprima algum objeto, né, elementos, né, peças, enfim, em 3D. E isso abre um leque enorme de possibilidades, né, especialmente porque a gente já tem opções extremamente acessíveis, né, de impressão 3D. Então, se vocês visitarem, por exemplo, aqueles sites que vendem produtos da China, né, vocês vão encontrar ali né, por R$ 200, né, vocês conseguem comprar alguns modelos de impressoras 3D, né, obviamente que as mais simples, mas enfim, é uma tecnologia, né, que se difundiu bastante e que nós temos soluções bastante acessíveis e que podem mudar muito a relação de como as pessoas produzem, né? De como as pessoas produzem suas coisas. Então ela abre um leque enorme de possibilidades para prototipagem, elas abrem possibilidades para autoconstrução, elas abrem possibilidades aí, né, para aquelas iniciativas de do it yourself, né, que faça você mesmo, né, de gerar, digamos, mobiliários novos, né, que a própria pessoa criou e ela consegue imprimir isso em casa, ou que ela comprou, digamos, um modelo, né, 3D pela internet e ela consegue também imprimir isso em casa, né, abre a possibilidade, né, para móveis, para elementos decorativos, abre possibilidade efetivamente para construção, abre a possibilidade nas áreas mais diversas da engenharia, né, para prototipagem de peças, né, mecânicas, para equipamentos eletroeletrônicos, enfim. Então, a impressão 3D abre uma série de novos caminhos e a área, né, da construção civil, da arquitetura e da engenharia não vai ficar de fora disso, né? A gente já tem, inclusive, né, para quem pesquisar um pouquinho pela internet, vai ver algumas experiências de impressoras 3D para construção, efetivamente, né, em que elas imprimem uma casa, né, digamos assim, por exemplo. Né? Então, isso existe. Né? É algo que ainda tem muito a evoluir, mas é algo que sim, existe. Né? Então, essa é outra das tendências que vai nos trazer um impacto significativo, né, na forma como a gente compra, na forma como a gente vive, na forma como a gente constrói, tá? Na forma como a gente experimenta, né, novas possibilidades de design. Então, essa é mais uma das importantes tendências que a gente está vendo no mercado da construção civil, da engenharia e da arquitetura.